Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Eu sou o professor Saulo e trago uma questão aqui hoje do conteúdo de física e que trata do conteúdo de cinemática, mais especificamente, quer dizer, um conteúdo de dinâmica que trata de equilíbrio de um corpo extenso, mais especificamente torque ou momento de uma força. É uma questão do concurso militar da Academia da Força Aérea, mais conhecida como AFA, do ano de 2020, com entrada em 2021. Vamos ver o que a questão fala. Considere uma barra homogênea retilínea e horizontal fixa em uma de suas extremidades pelo ponto O e submetida à ação de uma força F na outra extremidade. No ponto P, como mostra a figura 1. No caso, essa figura aqui. A distância entre os pontos O e P vale x. No caso, eu não tinha anotado aqui, mas vale x. Continuando. E a ação da força F gera um torque M1 na barra em relação ao ponto de fixação. Dobrando-se a barra de acordo com a figura 2 e aplicando-se novamente a mesma força F no ponto P, um novo torque M2 é gerado em relação ao ponto O. Considere ainda que a barra não possa ser deformada pela força F. Nestas condições, a razão M1 sobre M2 gerada entre os torques gerados pela força F nas duas configurações apresentadas é letra A, 3/4, letra B, 1/3, letra C, 2/3 ou letra D, 4/3. Galera, é o tipo de questão que, assim, a um primeiro momento, ela não é difícil. Ela vai cobrar de você torque ou momento de uma força. Torque é tudo aquilo que é uma grandeza física que você aplica num ponto e esse ponto ele vai ser rotacionado em relação a um outro certo ponto fixo. Nesse caso, a barra ela está fixa em relação ao ponto O e vai ser com essa força F rotacionada para baixo nos dois casos pela força F. Ele pediu a razão M1 sobre M2. Certo. Gente, o que vai acontecer aqui? Já que ele pediu a razão M1 sobre M2, nós vamos calcular os momentos ou os torques nessas duas configurações. E olha só, na primeira situação, a gente tem que um momento 1, nesse primeiro caso, ele é qualquer torque ou momento de uma força, isso é igual a força que é aplicada sobre um objeto vezes a sua distância. E no caso, a distância na figura 1, a distância entre O, que é o ponto fixo, e P, que vai ser o ponto que vai ser rotacionado, equivale a x. Ótimo. Aqui está o momento M1. Beleza. Agora vamos para a segunda configuração. Segunda configuração precisa ter uma sacada, precisa ter uma visão apurada, aprimorada da aplicação do torque ou momento de uma força. Só que a ideia aqui é a mesma. Quando a gente vai achar um momento 2, ou torque
a força é a mesma força F vezes a distância. Só que, gente, vamos lá. A distância entre o ponto O e o ponto P já não é mais a mesma da configuração anterior. E repara, a barra foi dobrada. Então, elas vão ter distâncias separadas, distâncias específicas. No caso, como o ponto O é fixo e o ponto P está girando, no caso, para baixo, para o centro da Terra, então a gente vai ter que descobrir a distância do ponto O até o ponto P. Só que a distância do ponto O até o ponto P, vocês concordariam comigo que essa distância vai ser o cálculo desse pedaço aqui todo, que vai do ponto onde a barra está fixa até um ponto onde a barra está dobrada. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro comprimento. E o segundo é equivalente a esse ponto aqui, que foi dobrado, até o ponto P. E essa distância aqui vale x sobre 4. Ou seja, a distância entre o ponto O e o ponto P é x sobre 2 mais o x sobre 4. Vezes a distância. X sobre 2 mais x sobre 4. A partir de agora, a gente está lidando com matemática básica. Soma de duas frações com denominadores diferentes. O que a gente vai fazer aqui? Isso já é matemática. Quando a gente está somando duas frações com denominadores diferentes, a gente tem que colocar isso num denominador comum. E no caso, no denominador comum, a gente vai procurar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Certo? Vamos calcular já o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4? Já saibam por antecipação que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o próprio 4. Mas vamos lá. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o seguinte. Divide os dois números por 2. Aqui, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Certo? Divide mais uma vez por 2. O 1 já não tem mais o que fazer e 2 por 2 dá 1. Ou seja, já que está simplificado e não tem muito mais o que simplificar, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses dois números, que no caso é 4. Encontrado o mínimo dessas duas frações, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir o mínimo pelos denominadores das duas frações e depois nós vamos multiplicar pelo denominador. Olha lá, 4 dividido por 2, até ontem estava dando 2. E 2 vezes x dá 2x. E 4 dividido por 4 está dando 1, ou pelo menos até ontem estava dando 1. 1 vezes x dá x. Vamos agora simplificar isso tudo. Simplificando M2. M2 é igual a quanto? Isso é F que multiplica, aqui vai ficar bem grudado, vai ficar perto demais. M2 é igual a força vezes a distância. E a distância, naquele caso ali, a gente chegou à conclusão de que é quanto? 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes x
2x. E 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, x. Tudo isso dividido pelo mínimo. O mínimo entre 2 e 4 é 4. E como não vai caber espaço, nós vamos simplificar mais ainda essa conta. 2x com x, isso dá 3x. Ou seja, o momento M2 gerado na configuração em que a barra está dobrada é 3x sobre 4. F que multiplica 3x sobre 4. 3x sobre 4. Beleza, olha só. Acabamos de encontrar os dois momentos nas duas configurações. Ele pede a razão M1 por M2. Vamos lá achar, já que a gente achou os momentos nas respectivas configurações? Vamos lá. Achando a razão M1 por M2, que é o que ele pede. M1 por M2. M1 é a força F aplicada no ponto vezes a distância que é x. Ou seja, isso é F vezes x. Sobre o M2 é a força F aplicada no ponto P vezes 3x sobre 4. E, gente, olha só, divisão de duas frações. Divisão de duas frações, o que a gente faz? A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E olha só que maneiro. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é 4 sobre F vezes 3x. Olha só como é que simplificou tanta coisa. F vezes 3x. E olha só, como a gente está multiplicando e dividindo e são operações inversas, a gente pode simplificar bastante coisa, né? Ó, F com F dá 1. E x com x também dá 1. No final, isso tudo é igual a 4 sobre 3. Ou seja, a razão entre os momentos M1 e M2 é igual a 4 terços. E essa resposta está na letra D de delta. É um tipo de questão fácil, porque ele pede um momento assim, puro na questão, e você vai somente, no final do cálculo dos momentos, mexer com matemática básica. É isso. É um tipo de questão fácil que você tem que fazer, tem que acertar num concurso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso aqui. Espero também que tenham gostado. E se você tem dificuldades em matemática e física, estabeleça contato comigo que eu pretendo ajudar você. Tamo junto e até mais. Valeu!